Como está o coração de vocês? Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Muito feliz. Vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso coração. Vamos dar o nosso melhor para Ele. Vamos? Aleluia, Jesus! Ele me encontrou, me cercou com uma canção.
salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
tem um fim. E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor. Esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Antes do início, tu já eras o amor. Esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Ele me ama e não me amas mais por tudo que já acertei, e nem me amas menos pelas vezes que errei. Antes do início até depois do fim vais me amar. Estou bem certo de que nada irá me separar do teu amor, do teu de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade, eternidade, Deus me ama, Deus me Aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno.
Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é o mesmo, aquele que não muda. Seu nome é eterno, seu nome está para sempre, as suas palavras não voltam atrás. Toda palavra irá se cumprir, toda palavra de Deus irá se cumprir. Aleluia. Se você puder, feche os seus olhos e erga as suas mãos. Diga a Ele: Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade. Deus me ama. Declare isso, igreja. De eternidade em eternidade. Deus me ama, Deus me ama. aleluia, aleluia. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Pai, se nessa noite nós podemos erguer os nossos braços, se nós podemos erguer a nossa voz e dizer que nós amamos ao Senhor, é porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, cultuando, adorando ao único Deus que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor deu o seu único Filho para que Ele morresse por nós, para que nós pudéssemos nos conectar novamente contigo, para que nós pudéssemos novamente ter intimidade contigo. Pai, não somente o Senhor nos chamou para perto, o Senhor não somente nos chamou para estar novamente tendo relacionamento contigo, mas o Senhor nos chamou para sermos seus filhos. E obrigado, Jesus. Jesus, obrigado porque graças àquilo que o Senhor conquistou ali naquela cruz, nós podemos entrar na presença do Pai sem medo. Nós podemos entrar na presença do Pai não baseado naquilo que nós fazemos, mas baseado naquilo que o Senhor fez. E Senhor Jesus, o Senhor já criou um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos adentrar a presença do Pai. E é através desse caminho que nós estamos adentrando nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, nós podemos dizer nessa noite que, Pai, nós não sabemos viver sem a presença do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é a razão do nosso viver. O Senhor Jesus, o Senhor é a razão de cada dia das nossas vidas. Senhor Jesus, é para o Senhor que nós estamos aqui nessa noite. É para o Senhor que nós estamos aqui, para honrar o Teu nome, para estabelecer o Seu nome, para erguer o Seu nome no lugar mais alto. É por causa do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que cada dia das nossas vidas nós possamos viver adorando, celebrando aquele que é digno, aquele que tem o nome sobre todo o nome, aquele, Senhor Deus, que pode todas as coisas, que não é impossível para Ele. Por isso, Senhor, baseado nisso, nós queremos liberar uma palavra de paz, uma palavra de cura agora sobre o meu irmão. Senhor, eu não sei aquilo que ele precisa nessa noite, mas eu sei, Senhor Jesus, que em Ti nós temos todas as coisas. Por isso eu quero liberar isso sobre a vida do meu irmão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Dê a Ele uma salva de palmas. Adore ao Senhor, Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração. É para Jesus, é para Jesus.
Eu quero saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui novamente, não é? Deus é bom, aleluia. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Glórias e honras a Deus. Jesus é bom. É bom estarmos como igreja, é bom estarmos como corpo celebrando a Ele, porque Ele é digno. Então nós estávamos parados, devido a essa pandemia do Covid-19, e graças ao governador, na última segunda-feira, então ele nos trouxe uma liberação para que nós possamos, como igreja, estarmos dentro de 30% da capacidade total do local, estarmos reunidos novamente. E isso é muito bom. E ele colocou algumas condições, então hoje estamos todos de máscara, estamos todos usando o álcool gel lá na frente, as cadeiras separadas, tudo isso para que nós possamos cumprir todas essas exigências e assim nós continuemos a ter os nossos cultos até que de uma vez por todas sejamos liberados para estar aqui, livres, adorando ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então talvez você chegou por essas coisas que nós estamos tendo o culto dessa forma. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a casa do Pai, a casa do seu Pai. Nós queremos agradecer pela sua presença, seja muito bem-vindo em nosso meio. Aleluia! Deus é bom, não é verdade? Glórias a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou você pode acompanhar no telão alguns versículos. O primeiro deles está lá em 1 João 4,17. 1 João 4,17 diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Você concorda comigo que eu e você temos a mesma natureza de Deus, nós somos como Ele? Amém. Aleluia. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Se eu e você somos como Deus, então nós temos o amor. Em João 3,16, um versículo muito conhecido por vocês, está escrito assim lá: porque Deus amou o mundo. É da natureza de Deus amar. É da natureza de Deus amar as pessoas. Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único Filho. Aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por mim e por você. Por quê? Porque o amor, ele tem que ser expresso em atitudes. O amor, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser personificado. O amor por si só, ele fica só um sentimento se ele não for transformado em uma ação. E aqui nós vemos Deus transformando em ação o amor dele. E uma das atitudes pelas quais Deus faz é dar. Deus é amor, e eu e você somos como Deus é. Então uma característica que nós temos em nossas vidas é o amor, e ele é expresso através do dar. Deus, ele me amou, e ele te amou tanto, que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. O Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, ele nos amou tanto, que ele resolveu morrer em uma cruz, por amor a mim e por você. Ele resolveu se dar naquela cruz. O Espírito Santo, ele me amou e te amou tanto, ao ponto dele se dar como penhor, como garantia até a volta de Jesus. Você percebe que o amor, a característica do amor é ser expresso em dar? Não tem como. Eu tenho plena convicção que eu e você amamos a Deus. Eu tenho plena convicção que eu e você amamos o Espírito Santo. Eu tenho plena convicção que eu e você amamos Jesus. Eu tenho plena convicção que eu e você amamos a noiva de Jesus, que é a igreja. E como fruto desse amor, nós fluímos em uma característica, que é dar, que é ser generosos. A generosidade, ela faz parte de nós. Entenda, dízimos e ofertas, ele é um princípio, ok? Semeadura, colheita, isso é um princípio. Mas para mim, a natureza, ela vai além do princípio. A natureza, ela é acima do princípio. Além de um princípio que é o dízimos e ofertas, existe a natureza. E a natureza, ela é superior ao princípio. André, por que você dá os dízimos e ofertas? É um princípio, ok? Mas eu dou meus dízimos e minhas ofertas porque é da minha natureza. Isso é natural para mim, faz parte de mim. Não importa as situações, não importa as tempestades, eu e você somos generosos. Nós somos assim. Não importa aquilo que está acontecendo, importa aquilo que nós somos. E eu e você somos generosos. O que somos altera as circunstâncias, não as circunstâncias alterarem aquilo que nós somos. Por isso, como igreja, eu quero agradecer a você de todo o coração
né? Nesse período que nós não tivemos os cultos aqui, você continuou dando o seu dízimo, você continuou dando a sua oferta. Obrigado. E sabe por que você fez isso? Não é porque existia uma palavra daqui de cima que te convencia a trazer o teu dízimo e a tua oferta. É porque faz parte da sua natureza. E é por isso que você vem e expressa todo domingo trazendo o seu dízimo e oferta. Mas André, eu não pude vir esse mês de março. Mas mesmo assim você trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Não é porque você foi convencido, é porque faz parte da sua natureza. Amém? Então você viu que na sua cadeira existe um envelope. Se você deseja participar desse momento, se você deseja expressar a sua natureza que é amor, e ela expressa em atitudes, eu quero te convidar a colocar ali o seu dízimo, a sua oferta. Lá no fundo nós temos a máquina, você pode colocar ali também, passar o seu débito, se você deseja. Todos já fizeram? Muito bem, glória a Deus. Então vamos trazer à frente, venha com alegria, celebrando e expressando a natureza que você tem, que é amor e é a generosidade. Fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de expressar, Senhor Deus, a generosidade que o Senhor colocou em nós. Pai, nós somos como o Senhor neste mundo. Pai, dentro de nós existe uma generosidade, e é tão bom quando nós fluímos naquilo que nós somos. Pai, na verdade, quando nós não somos generosos, nós estamos fingindo ser alguém que nós não somos. Mas como nós somos generosos, quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, uau! Pai, que alegria! Como é bom ser aquilo que nós somos, verdadeiramente termos a liberdade de ser aquilo que nós nascemos para ser. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós não trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas para barganhar com o Senhor, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo. Nós já temos todas as coisas do Senhor, o Senhor já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Mas nós trazemos nossos dízimos e ofertas em gratidão, em honra, em amor ao Senhor. Pai, mas se porventura algum dos meus irmãos precisa de algo aqui e não tem recebido, Senhor Deus, quer seja um emprego, quer seja algo, Pai, eu quero liberar isso sobre a vida dele. Quero dizer a você, meu irmão, isso já é seu, já te pertence. O seu emprego, a sua empresa, ela é do Senhor Jesus. E eu declaro paz sobre o seu coração, sabedoria que já está em você para administrar, para cuidar de tudo isso que está agora. Pai, eu quero declarar que nesse tempo, Pai, os meus irmãos irão ter ideias extraordinárias, irão ter conceitos, irão ter produtos, irão ter coisas novas nesse tempo. Pai, coisas que talvez revolucionem o ambiente, o mercado de trabalho onde eles estão. Pai, porque nós não somos deste mundo. Pai, nós temos uma outra natureza, e essa natureza, Senhor Deus, ela exerce influência sobre as situações. Muito obrigado por isso. Pai, eu quero declarar a abundância da parte do Senhor sobre a igreja na área financeira, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Então, como igreja, nós estamos tendo algumas precauções, alguns cuidados, algumas coisas diferentes. E hoje nós não iremos ter a IBI em todas as suas salas. Nós teremos a IBI de 4 a 8 anos. Então você que trouxe o seu filho de 4 a 8 anos, então ele já pode ir saindo. Lá no fundo você vai encontrar lá a Matilde. O seu filho pode estar indo até a Matilde ali, e ela vai acompanhar as suas crianças, os seus filhos, até a sala da IBI. Amém? Aleluia. Continue abençoados.
sangue inocente por mim é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, com obra completa por mim. Terceiro dia se curou a pé, o corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior
exalte aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti, Jesus, a Ti, Senhor, a Ti, Jesus, a Ti, Papai, a Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, em breve, em breve, em breve. Oh, Jesus, em breve esse dia está chegando, Jesus. Em breve nós vamos ouvir as trombetas soando, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pai, obrigado porque esse dia se aproxima, Pai, onde nós como igreja já não estaremos mais aqui, Senhor, mas vamos subir, Senhor, ao som das trombetas, ó Pai. Ao som das trombetas, ó Pai, nós vamos estar para sempre, Senhor, para sempre celebrando as bodas do Cordeiro, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque essa obra só é possível, Senhor, por causa de uma obra completa na cruz do Calvário. Uma obra que nos salvou, uma obra que nos transformou, uma obra que tem feito maravilhas na vida daqueles que têm dito: sim, eu quero Jesus Cristo. Sim, eu preciso de Jesus. Sim, não tem como viver sem Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, porque essa obra, Pai, é uma obra sem igual, Senhor, uma obra única, Senhor, uma obra única que o Senhor aceitou para sempre, Papai. E essa obra nos alcançou, essa obra nos curou, essa obra nos libertou, Senhor. Pai, muito obrigado uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Nós te exaltamos, Papai. Nós glorificamos o Senhor, Papai. Oh, Jesus, sim, sim, Senhor, sim. Tudo pago foi, Tudo pago. nada devo mais, se me salvou, aleluia. A história da cruz, diga, declare, minha história se alegre com essa obra, se alegre, de exalte ao Deus Jesus vivo. me salvou. Oh! Tudo pago foi, nada devo mais, se me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou, sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais, se me salvou, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero aproveitar que você está de pé também. Nós tivemos essas semanas, né? Tivemos aí, a equipe do louvor pode permanecer um momento. A gente teve aí os cultos gravados, né? Todos quantos acompanharam os cultos pela internet. E nós tivemos, os cultos só foram possíveis porque teve uma equipe que trabalhou, né? Então teve uma turma aí que esteve juntos, os cinegrafistas, a equipe da música, técnica, mídia, né? Valdecir Guites, que disponibilizou todo o equipamento. Eu quero, como igreja, honrar eles também e convido você também a dar uma salva de palmas para eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Isso é igreja, né? Graças a Deus, nós temos essas ferramentas, temos irmãos que estão aí sempre juntos, para podermos fazer a obra, dar continuidade, né? Uma obra linda, uma obra maravilhosa, uma obra extraordinária, que é essa obra da cruz do Calvário.
Nesse sábado, antes de nós darmos início à mensagem, nesse sábado, então nós vamos ter o culto de curas e milagres às 19h30. Então você pode vir também, os cultos até o segundo, até o próximo decreto, a hora que surgir. Então, a princípio, as coisas continuam da forma como estão, tendo alguma mudança, né? Pastor, quando é que vão liberar para vir sem máscara, juntar as cadeiras, né? Tudo isso a gente vai estar fazendo quando nós tivermos um novo decreto, né? Então, até lá, a gente mantém dessa forma, né? Mas você está bem acomodado aí, né? Todos estão bem acomodados, né? Então, está um pouquinho mais distante um do outro, mas tudo está bem tranquilo. Então, no sábado, nós vamos ter o nosso culto de curas e milagre, e quando tivermos alguma notícia a mais, sempre a gente vai estar relatando e podendo colocar a igreja, então, a par de tudo que nós estamos fazendo. E crendo, né, como domingo passado, ainda na semana passada que nós gravamos o culto, ainda temos declarado, logo a situação vai mudar, e já mudou essa semana, né? Então a semana já teve uma mudança, né? E cremos que nessa próxima teremos outras mudanças, né? E assim vai, né? De mudança em mudança, mas nós vamos vendo as coisas chegando, voltando ao normal. Assim nós cremos, declarando sempre contra, né, como igreja, contra os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que são de plantão sempre, muitas vezes, né, querendo declarar coisas que são contra, e nós como igreja estamos aí para combater, né, tudo aquilo que vem contra a palavra. Então nós sempre estamos convocando a igreja para estarmos juntos, orando, declarando que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e perfeita, ela se cumpra mais e mais. Amém? Vamos então compartilhar uma mensagem. A gente está também diminuindo o tempo, então, um pouquinho da celebração, né, para que a gente não fique muito tempo aqui, mas, né, aquilo que é o necessário. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do versículo 16 até o versículo de número 18. Título da mensagem: o meu foco precisa ser no que diz respeito à eternidade. Meu foco, o seu foco, o nosso foco precisa ser no que diz respeito à eternidade. Também quero dar um abraço a todos que estão nos assistindo, né, que vão estar nos assistindo, né, que você também possa receber essa mensagem também no seu espírito. 2 Coríntios 4, versículo 16 em diante, diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Uma outra versão diz assim: portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos, ainda que por fora parece que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim preparada para nós. Muito mais do que podemos ver, as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã, mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Amém? Esse texto Deus tem, num bom sentido, me incomodado bastante dias, até queria trazer uma outra oportunidade, mas coube trazer nessa noite. E a gente quer conversar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo quis passar para nós, filhos de Deus. Porque o que ele está falando aqui é para nós cristãos, né? Para aqueles que creem em Cristo Jesus. E antes de a gente adentrar na mensagem, a gente precisa entender que nós como igreja, todos nós como igreja, nós estamos aqui nessa terra só
de passagem. Nós estamos aqui somente de passagem. O apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: amados, insisto, ele está dizendo, amados, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aqui, por que é tão importante eu saber disso? Veja que o apóstolo Pedro, ele está falando aqui, nós somos estrangeiros, peregrinos, nós só estamos aqui de passagem. Muitos querem fazer a sua permanência nessa terra aqui como se fosse eterna aqui, mas não é. Nós estamos aqui de passagem. Existe um tempo para nós aqui nessa terra. Existe um tempo para nós estarmos aqui. A gente tem falado, alguns cultos anteriores de tudo isso que aconteceu no mundo, aconteceu no nosso estado, nação, e nem sempre as pessoas acabam crendo quando nós falamos na última celebração. Talvez a gente nem termine o culto e a gente já não esteja mais aqui na terra, quando a trombeta soar. É um fato que está prestes a acontecer, ou seja, quando nós ouvirmos a trombeta. Então quer dizer o quê? Porque é a nossa chamada, ou seja, o tempo que terminou de peregrinação aqui na terra. Então é um tempo nosso, e quantas coisas pode mudar na nossa vida, quantas coisas. Eu creio que deve ter refletido bastante já nesse tempo, que nós estamos aí, alguns mais, outros menos de quarentena, mas eu creio que serviu um tempo para a gente refletir na nossa vida, refletir em valores que a gente considera nas nossas vidas. Então, por que é tão importante a gente saber disso? Porque a nossa pátria, a pátria celestial, ela nos aguarda. Amém? Você crê nisso? Existe uma pátria, a pátria celestial, e essa pátria, ela nos aguarda, ou seja, vai chegar um momento onde nós vamos estar lá para sempre. Ah, pastor, mas aqui é tão bom. Sim, é bom, mas não se compara com aquilo que Jesus foi preparar para nós. A gente vive muito bem, graças a Deus, e muitos amam tanto essa terra que querem ficar aqui, mas não se compara com aquilo que Jesus Cristo ele foi preparar para cada um de nós. O que ele foi preparar é muito melhor do que nós estamos vivendo aqui nesse tempo. E eu creio que Deus ele nos permite viver situações que a nossa alma, ela talvez não se agrada. Talvez quantos de vocês, pastor, eu sinto meio sufocado com essa máscara, eu não gosto, talvez a sua alma está ali agitada, mas faz parte, é um tempo. E quantas coisas que acontecem na nossa vida, que a nossa alma, ela não gosta de viver algumas situações, E eu creio que é para nós meditarmos o que foi preparado. Aquilo que Jesus preparou, nós precisamos estar meditando, e não se compara o que nós vivemos aqui. Vamos aqui ver esse versículo 16 de 2 Coríntios 4. Vamos por parte aqui assim. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o nosso espírito. Se você procurar outras traduções, você vai ver bem claro que é o nosso espírito. Então ele está falando de um ser aqui, de nós. O nosso homem exterior se corrompa. Se corromper aqui não é essa corrupção que você tem ouvido tanto em diversos setores aí da sociedade, mas essa corrupção aqui ele está falando do corpo ele envelhecer. É que o corpo acaba envelhecendo, acabam vindo as mudanças na nossa vida, E outro dia eu estava meditando antes de vir ministrar, a gente ouve tanto, e os nossos amados irmãos que estão no grupo de risco, que é considerado assim, e aí me veio quantas pessoas, essas pessoas têm que ficar em casa e tal. Hoje são eles. Amanhã depois somos nós que estamos naquela idade também. Não quero dizer que vamos estar num grupo de risco, mas a nossa idade vai chegando, o nosso tempo vão mudando as coisas na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando que ainda que o nosso exterior, ainda que o nosso homem exterior, a nossa carne, ela se corrompa, mas o interior, o nosso espírito, veja, ele se renova dia a dia. Dia a dia o nosso espírito ele vai se renovando. Veja que o apóstolo Paulo ele nos alerta primeiro, ele diz aqui assim, portanto, não desfalecemos. Não desfalecemos. E não desfalecer é manter o bom ânimo. Quando ele está falando aqui assim, não desfalecemos, ele quer dizer, mantenha o bom ânimo.
É isso que ele está dizendo bem claro, que assim, ainda que ele continua, né, ou seja, que ainda que ele continue, o nosso homem exterior, a nossa carne, ela envelhece, ela pode sofrer algum interpério, o nosso interior, o nosso espírito, ele se renova diariamente, amém? Diariamente, você pode dar um glória a Deus por isso? Deus, glórias a Ele. Então, o nosso espírito, ou seja, o corpo exterior, a nossa carne, ela pode envelhecer, mas o nosso espírito, ele nunca fica velho, ele jamais envelhece, ele não se corrompe, não enfraquece, não quer desistir. O nosso espírito, ele se renova dia após dia. Dia após dia. Veja 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo falando, esse é todo um contexto. Se você ler 2 Coríntios, você vai pegar todo esse contexto aqui assim, que ele está comentando, e por que ele está dizendo isso, que o nosso espírito se renova dia após dia. Ele diz aqui assim, e todos nós, com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele está falando de um contexto de lei, da graça, né? Está falando de Moisés, quando colocou o véu, e o povo de Israel, o povo judeu, muitas vezes. Então, ele está falando ali assim, quando a pessoa, para ela deixar de ter esse véu, é somente quando ela se converte a Jesus Cristo. Você for ler lá, e ele está dizendo bem claro que assim, então com uma face descoberta, ou seja, sem véu, sem lei, sem precisar camuflar nada, nós contemplamos a glória do Senhor. Ele deixa bem claro, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Veja, segundo que imagem? A imagem de Jesus Cristo. Segundo a imagem de Jesus Cristo, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em outra tradução diz de glória em glória. De glória em glória. Uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Então, uma crescente aqui, uma constante, ele diz todos nós. Veja, ele está colocando aqui, quando ele falou todos nós, a minha vida, a sua vida, o seu nome, já estava incluso nesse todos nós. Amém? Todos nós que fomos salvos, todos nós que fomos justificados, todos nós que fomos perdoados, que somos nova criação, todos nós que temos o Espírito habitando em nós. Por isso que ele está falando, todos nós estamos sendo transformados, segundo uma imagem, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você consegue ver Jesus desanimado? Você consegue ver Jesus triste? Você consegue ver Jesus chorando? Você consegue ver Jesus se lamentando? Então ele está dizendo, da mesma forma, ou seja, segundo a imagem de Jesus Cristo, nós estamos sendo transformados de glória em glória, de uma glória sempre superior. Não é uma glória que vai simplesmente desvanecendo, não. A glória que desvanecia era de Moisés, que colocou o véu. Por isso ele mantinha, para que o povo não visse que a glória tinha desvanecido. E ele está dizendo, nós já não temos mais, nós não temos esse véu, porque é uma glória que ela é constante, ela vai cada vez mais crescendo, aumentando, amém? E ele diz aqui assim, o Espírito, vocês, todos nós que temos o Espírito habitando em nós, o Espírito habitando em nós. Veja no versículo 17 de 2 Coríntios, quando Paulo está dizendo aqui assim, ora, o Senhor, 3,17, 2 Coríntios 3,17, que diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. Vocês estão entendendo? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde o Espírito do Senhor está. E onde é que o Espírito do Senhor está? Aonde ele está? Na minha vida, na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui assim, o Espírito que habita em vocês. O Espírito que ele está falando aqui, o próprio Deus habitando nas nossas vidas. Então ele está dizendo, onde o Espírito está, ali há o quê? Liberdade. Veja que aqui o apóstolo está dizendo, onde o Espírito está,
existe liberdade, liberdade de medos, de traumas, da insegurança, das incertezas, da condenação, de rituais, da religião, livre do ter que fazer para receber, livre. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Por isso nós podemos sempre estar celebrando, glorificando a Deus, porque aonde nós estamos, o Espírito está ali. Onde você chega, chegou o Espírito de Deus. Onde você chegou, se havia condenação, chegou liberdade. Se tinha medo, se tinha trauma, se tinha enfermidade, enfim, tudo onde você chega existe o quê? Liberdade. Não condenação, não prisão, mas a liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para celebrar, liberdade para poder exaltar a Deus. Amém? E veja que assim, que nesse texto o apóstolo Paulo está falando aqui do versículo 16 do capítulo 4, que existe uma mudança contínua, aonde? No nosso interior. E ele está dizendo, usando dois verbos aqui nesse versículo 16, corromper e renovar, que estão, ou seja, no presente. No presente, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior ele se renova, corrompe e se renova, ou seja, ainda que o corpo físico ele possa envelhecer, mas o espírito ele sempre está se renovando. Então, dois verbos, corromper e renovar, estão sempre no presente. Isso indica o que, pastor? Um processo contínuo. É um processo contínuo. Um processo contínuo, eu creio, mesmo que a gente não pôde se reunir como hoje aqui assim, mas a igreja, ela está num processo contínuo, a igreja num processo contínuo, nunca a igreja vai ser calada, nunca, seja lá qual decreto que vier, nunca, porque se eles calarem a igreja, eles vão calar você, e para calar você, só se cortar a língua fora, mas mesmo cortando a língua fora, mas no teu espírito você está dizendo, glória a Deus, aleluia, Senhor, seja, e assim vai, só quando nós não estivermos mais aqui na terra, aí sim, aí a igreja, ela calou, ou seja, porque daí ela não está mais presente aqui na terra, amém? Então, veja que é um processo contínuo, na mesma proporção que o corpo possa estar se enfraquecendo com o passar dos anos, o espírito ele está se fortalecendo. Eu creio que você se fortaleceu muito nesses dias agora. Ah, pastor, mas como se fortalecer sem grupo familiar, sem integração, sem abraçar o meu irmão? Nós nos fortalecemos o nosso espírito, na palavra de Deus, nas orações, enfim, declarando, né? Quantas situações que a gente tem se deparado, o Brasil aí vivendo uma transformação a cada dia, a cada momento, enfim, nós estamos em espírito, meu irmão, minha irmã, nós estamos clamando, declarando, manifestando a glória de Deus. Depois do versículo 17 do capítulo 4, o apóstolo ele continua falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, muito excelente. Veja aqui que o apóstolo está falando, a nossa leve e momentânea tribulação, não tem uma vírgula ali. Talvez muitos possam dizer, pastor, mas o apóstolo falou a nossa leve e momentânea tribulação. Não tem uma vírgula, ele continua. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja como que o apóstolo Paulo ele coloca essa questão da tribulação. A nossa dura, insustentável tribulação? Não, mas leve e momentânea tribulação. Quer dizer, então, que a gente passa por tribulações, pastor? Conforme a gente pode ver aqui, e eu creio que nós estamos passando uma tribulação também, mas é leve e momentânea. É leve e momentânea. Sempre as nossas tribulações, que a gente se deparar nessa nossa caminhada, nesse tempo de peregrinação, elas vão ser leves e momentâneas. Leve e momentânea. Como aquele texto, ainda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então o choro pode durar, esse choro não é um choro de alegria, não é um choro de satisfação, o choro talvez de uma dor, de uma perda, o choro de um prejuízo, ele diz pode durar, não quer dizer que dure, mas ele pode durar, mas qual o tempo de duração? Uma noite. Mas pela manhã a alegria ela já vem, ou seja, uma leve e momentânea tribulação que produz para nós, ou seja, um peso de glória muito excelente, ou seja, que nem se compara com a tribulação.
Então, essa tribulação, ou as tribulações que a gente possa ainda viver, elas são leves e momentâneas, que não vêm para nos destruir. Elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fortalecer. Fortalecer, você vai sair cada vez mais forte de cada tribulação. Se você não desfalecer, se você manter o bom ânimo, ou seja, você sai das tribulações mais forte do que você se deparou com elas. Então, cada tribulação que a gente possa viver nessa terra tem um propósito de nos fortalecer, irá produzir em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Muito excelente, ou seja, não se compara. Então, as tribulações para alguns, talvez podem ser até pesadas, até contínuas, mas vistas sob a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Talvez alguns, pastor, o senhor fala isso porque não sabe a tribulação que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado. Ela nem se compara, pastor, sim, mas visto de uma ótica, ou seja, uma perspectiva da eternidade, não se compara a nada. Não se compara a nada. Então, nesse presente, ou seja, neste presente, nós podemos enfrentar a tribulação, mas logo nós vamos estar na glória, amém? Então, nós estamos falando de tribulações. Eu quero frisar essa parte, que eu nem passei para os irmãos ali, mas é uma parte que faz parte da nossa caminhada, que não tem nada a ver com a grande tribulação. Grande, ou seja, grande tribulação não tem nada a ver com essas leves e momentâneas tribulações que a gente vem a enfrentar. Não se compara, que assim, se você for, e eu quero desafiar você, leia Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ali assim no versículo, capítulo 24, capítulo 25, 26, mas principalmente no capítulo 24, versículo 16, Jesus ele está falando de um contexto que vai ser um dia, ou seja, na segunda vinda dele, que não é o arrebatamento. O arrebatamento e segunda vinda são dois fatos bem diferentes um do outro, bem diferente. Isso nós como igreja precisamos entender bem claro isso. O arrebatamento é um cenário, é um fato, e a segunda vinda de Jesus Cristo é outra situação. E no capítulo 24 do versículo 16, Jesus está falando da segunda vinda dele, ou seja, depois do arrebatamento, depois que nós não estivermos mais aqui como igreja. Só para ter uma ideia, veja no versículo 16, ele diz, Jesus falando, vocês que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, quer dizer, se isso estivesse falando para mim, eu tenho um sonho de conhecer Israel. Agora, imagina se naquele dia eu tenho que sair de Blumenau para ir lá para a Judéia e subir para os montes ainda por causa da segunda vinda. A segunda vinda não, da tribulação que ele está falando, da grande tribulação. Então ele diz aqui assim, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 21, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. E o versículo 27 ainda diz, assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. Aqui sim fala da segunda vinda, depois dos 7 anos, ou seja, que nós já estivermos sentados à mesa, sem máscara, sem álcool gel, sentados à mesa, 7 anos, você já imaginou 7 anos? 7 anos de bodas. Por isso, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que vem. Imagina, 7 anos. Pastor, mas e as dietas, pastor? E como é que fica essa região da frente, pastor? Não se preocupa. É um corpo glorificado, você não vai engordar, você não vai ficar mais largo, nada. Você vai poder comer à vontade, até não querer mais, porque não vai ser movido pela alma, é algo espiritual, algo poderoso. Então, 7 anos, 7 anos sentados junto à mesa com nada mais, nada menos quem? O Rei dos Reis, Senhor de Senhores, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Você pode aplaudir Ele, Jesus, por isso? Então, aqui sim, ali você pode ler o contexto, ele está falando da segunda vinda, e por isso nesse tempo, as pessoas, por que ele diz subam? Porque, ai das grávidas, enfim, daquele tempo, porque muitas pessoas vão se converter a Cristo depois que a igreja for tirada da terra. Então muitos vão crer.
E depois, sim, aí vai entrar a manifestação do anticristo. Você pode ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que o único que detém o anticristo é a igreja. Quando a igreja ela é tirada, ele vai se manifestar, ou seja, mas o cenário pode estar montado já para a ação dele. Então ele só vai se mover quando a igreja for tirada, e aí sim, ou seja, vai vir uma grande tribulação, porque as pessoas, muitas, vão pagar com a sua vida. E aí Jesus, então naqueles dias, ele está falando desse contexto aqui assim, ai desses dias, porque vão ser dias difíceis para aquelas pessoas que vão se encontrar aqui na terra, mas não é o nosso caso, já nós não estaremos mais aqui, amém? Isso precisa ficar claro para nós como igreja. Então, porque eu ouço muito, vem muita mensagem, pastor, e esse aqui, pastor, e aquilo, tem coisa, irmão, que infelizmente a gente fica triste porque as pessoas não conhecem o contexto, não se aprofundam na palavra, e aí libera um monte de besteira, muita besteira que a gente ouve todos os dias aí. Então, aí, agora pode haver choro, ou seja, dor, mas aí Deus ele vai enxugar todas as lágrimas. Então, a tribulação, por mais pesada e constante, ela, sobre a ótica da eternidade, ela se torna leve e momentânea. E esta glória superando o sofrimento, tanto em intensidade quanto na duração, ou seja, acima de toda e qualquer comparação. Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo falando, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora, eu quero desafiar você também a ler na sua casa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8 e 9, capítulo 6, do verso 4 a 10, capítulo 11, do versículo 24 a 27, e aí você vai ver, para ler 2 Coríntios todo, é só uns versículos que eu estou passando, leia 2 Coríntios, mais esses versículos aí, para que você possa ver de quais leves e momentâneas tribulações que o apóstolo Paulo passou. E ele considerou tudo aquilo como leve e momentâneo. Você vai ler todo o contexto do apóstolo Paulo, o que ele está se referindo a leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Você vai ver as leves e momentâneas tribulações que ele enfrentou. Agora ele, porém, as via como leve e momentâneas. Imagina ser açoitado, quantas vezes, segundo os relatos históricos, hoje tem as prisões aí que a gente ouve falar aí assim, já alguns talvez já presenciaram algumas delas. Pastor, eu vejo aquilo, as pessoas estão presas num container ali, sendo uma coisa desumana. Mas o apóstolo Paulo, segundo os historiadores, em alguns momentos que ele estava preso, porque sempre que o apóstolo Paulo ia para uma cidade, ele prestava atenção em 2 lugares. Quando a gente viaja, a gente faz um roteiro, eu quero ficar naquele hotel 5 estrelas, quero pegar aquele restaurante, aquele buffet famoso, aquela churrascaria e tal. O apóstolo Paulo chegava numa cidade, ele olhava 2 lugares, os olhos dele eram em 2 lugares. Onde ele ia pregar a palavra de Deus durante o dia e a cadeia que ele ia dormir à noite. Esses eram os 2 lugares que o apóstolo Paulo olhava. E uma dessas cadeias, ele estava lá, vocês talvez já viram em alguns filmes, preso, as 2 mãos com cordas assim, e até aqui com fezes humanas, ou seja, dentro de uma fossa. E muitos de nós temos nojo, lógico, é uma coisa natural, mas ele até o pescoço, com as mãos levantadas, glorificando a Deus, até aqui de fezes, e tudo quanto é tipo de coisas horrendas. De mãos amarradas, pescoço só de fora para não morrer, porque tinha um propósito de Deus, e isso ele considerava como leve e momentâneo. Isso era considerado leve e momentâneo. Então, graças a Deus aqui ninguém reclama de uma dorzinha de cabeça. Pastor, o senhor não sabe a tribulação que eu estou passando. Essa semana a enxaqueca durou 2 horas, já achei que foi o terror na minha vida.
Então, leve e momentânea, mas ele deixa bem claro, não se comparava, né, isso fora as chicotadas, né, quantas vezes, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes, de 39, né, menos, né, que ele fora achibatado, naufrágio, isso, aquilo, tudo que você vai ler nesse contexto que eu passei para você, do capítulo 1 até o capítulo 10, você 11 ali, você já vai ver algumas dessas leves e momentâneas tribulações. Aleluia! Glória a Deus! Então, Paulo viu elas como aliadas e não como adversárias. Paulo, ele passou por cada uma situação dessa e viu cada uma dessas situações como sendo uma situação aliada, não adversária. Não adversária, mas como aliada. Então ele diz, longe de destruí-las, ou seja, ele diz que longe de destruí-las, cooperam para o nosso bem, pois elas produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. E o último aqui no versículo 18, ele diz aqui, não atentando. 2 Coríntios 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Uma outra tradução diz, não fixamos, não fixar, não atentar nós nas coisas que se veem. Porque as que se veem, ele diz aqui, né? As que se veem são temporais. As que não se veem, elas são eternas. Ele diz aqui, não atentando, não fixando os olhos no que se vê. Quantos de nós, né? Ou seja, quantos nos nossos dias, quantas pessoas, elas estão desesperadas, sem esperanças, porque se for fazer uma pesquisa, uma estatística com as pessoas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, muitas estão desesperadas, né? O suicídio aumentando dia após dia, né? Todo dia, só que isso não passa ali. Quantos, né, hoje se suicidaram por causa da situação? Passa quantos a mais foram contaminados, mas os quantos que se suicidaram hoje, eles não colocam, ou seja, porque o índice cresce cada dia e assustadoramente. Agora, se fosse conversar com essas pessoas desesperadas, que estão aí já numa depressão, que já estão doentes não só por causa do vírus, mas outras doenças, se a gente for conversar com essas pessoas, fazer um levantamento, elas estão desse jeito porque elas estão focadas naquilo que se vê. Naquilo que se vê. Não naquilo que não se vê. As pessoas se desesperam, elas se destroem, se autodestroem, destroem casamentos, destroem empresas, destroem vidas, destroem famílias por aquilo que elas estão vendo. Paulo está dizendo, não foquem, não fixem o seu olhar naquilo que se vê. Ele deixa bem claro que assim, a nossa vida, principalmente nós, como cristãos, o nosso foco tem que ser naquilo que não se vê. Não naquilo que a gente vê, ou seja, com os nossos olhos naturais. Porque ele diz, não no que se vê. O que é real é o que eu não vejo. Ouça isso, o que é real é aquilo que eu não vejo. O que é real é aquilo que eu não vejo. São as coisas invisíveis, porque essas são permanentes e eternas. Você vê o peso de glória que Paulo está dizendo, né, que a gente não considerar essa leve e momentânea tribulação, porque ela produz um peso de glória, mas você está vendo esse peso de glória? Pastor, então como é que eu me alegro com esse peso de glória? Pela fé. A fé é a ação, a fé, nós estamos nos movendo no sobrenatural, e o sobrenatural você não está vendo, mas você crê. Você foi salvo por Cristo Jesus, amém? E um anjo apareceu para você e disse, olha, estás garantido no céu. Ninguém, nada, mas você crê que é salvo. Mas você vê, mas você crê. É assim que funciona. Então Paulo está dizendo, não atentando nas coisas que se veem. As coisas que se veem, em outras palavras, são mentira. O que não se vê é a verdade. Isso que é a verdade. Então ele diz, o que é real,
é o que eu não vejo, são as coisas invisíveis, elas são permanentes e eternas. Então nós, cristãos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas pela fé. Nós não andamos, o apóstolo Paulo diz, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, pela fé. Então nós andamos pela fé e não por vista, amém? Então a fé é a certeza que a nossa pátria está no céu. Pastor, mas é uma campanha para dizer que eu sou patriota, sou brasileiro. Sim, enquanto nós estamos nessa terra, a gente está aqui nessa nação, nós somos brasileiros, mas a nossa pátria ela é celestial. A nossa pátria é celestial, nós podemos até lutar junto nessa pátria aqui assim, mas a nossa é celestial, ou seja, a pátria que nos espera está no céu. A fé, ela não se apega às glórias do mundo, porque vê o mundo invisível, superior a esse. Foi por isso que Abraão, veja Hebreus 11, versículo 9 e o 10, veja o que o Abraão, por isso que Abraão, ele não se encantou com a planície de Sodoma, porque ele viu uma cidade superior. Veja o que diz aqui em Hebreus 11, 9. Pela fé peregrinou na terra prometida. Veja, Abraão ele está na terra prometida. Era a terra que Deus tinha dado como herança. Veja, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse numa terra estranha. Imagina, você tem um sonho, sonhou 50 anos para que ele se realizasse. Você agora está vivendo aquele sonho, mas ao mesmo tempo você não está mais considerando aquele sonho. Veja que ele está dizendo aqui assim, pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Veja o que Abraão ele aguardava já. E essa cidade que nós também aguardamos. A cidade que tem alicerce, ou seja, que não é abalada. Nesse tempo que a gente está vivendo, quantas cidades, por mais fortes, por mais seguras que elas viviam, que eram foco para o mundo, mas foram abaladas, ou seja, os alicerces foram abalados. Agora, essa cidade que Abraão ele esperava, é a cidade que tem alicerce, ou seja, tem fundamento, cujo arquiteto e edificador é nada mais, nada menos que Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? E foi por isso também que Moisés, ele abandonou as glórias do Egito para receber uma promessa superior. Agora veja, versículo 24 em diante de Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, veja Abraão, agora veja Moisés. Pela fé, Moisés já adulto, maduro, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado, preferindo o quê? Ser maltratado. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, como se fosse o filho da princesa ou da rainha. Ele recusa talvez uma posição que muitos, milhares sonhavam naqueles dias, ele acaba o quê? Recusando uma posição. Imagina você tendo o seu nome, olha, você faz parte daquele castelo lá do rei, da rainha, que todo mundo fala, e você de repente renuncia o castelo, renuncia tudo aquilo que o mundo sonha, preferindo ser maltratado. Não tinha uma coisa superior aquilo ali aos olhos humanos, mas ele abriu mão de tudo aquilo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Veja versículo 26. Por amor de Cristo, veja, por amor de Cristo. Nós estamos falando de quem? De Moisés. Pastor, mas Moisés viveu quantos 1000 anos antes de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos falando aqui nada mais, nada menos do que mais de 4000 anos antes de Cristo. E ele diz que ele abriu mão dos prazeres do Egito, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó,
para ser o quê? Ser perseguido, ser humilhado, ser maltratado com o povo de Deus. E depois ele fala que assim, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele contemplava aquilo que se via ou aquilo que não se via. Por amor de quem? Por amor de Cristo. E versículo 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Ele via aquele que era invisível. Só quem está focado na eternidade, você lembra do tema, do título da mensagem? Só quem está focado na eternidade. Veja, só quem está focado na eternidade, ele age dessa forma. Ninguém age dessa forma, olhando o exemplo de Moisés, olhando o exemplo de Abraão e tantos outros, o apóstolo Paulo e tantos outros. Só quem está focado na eternidade age dessa forma. Só quem é adulto, só quem é maduro abre mão do que mais o mundo busca, do que mais o mundo luta, do que mais o mundo mata, destrói. Só quem está focado na eternidade abre mão daquilo que as pessoas tanto buscam: fama, status, prazer, riquezas. Veja, por amor de Cristo. E Cristo, ele veio só depois de 4.000 anos. Mas Moisés já via Cristo. Como por amor a Cristo? Ele estava vendo pela fé aquele que é invisível. E só quem abre mão do que se vê consegue alcançar o que não se vê. Você anotou essa? Só quem abre mão do que se vê consegue alcançar o que não se vê. Se você não abrir mão daquilo que se vê, você jamais alcança aquilo que não se vê. Isso é muito importante. E para a gente encerrar, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante, diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Um dia, esse jovem que estava com o profeta Eliseu, ele se desesperou diante de um cenário. Ele se desesperou diante de um cenário, ou seja, imagina você e mais uma pessoa, era ele, o profeta, cercados por um exército enorme. Um exército para vir por causa de 2 pessoas. Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu também ia me desesperar. Eu também, principalmente porque ele não tinha o Espírito Santo. E ele se desespera. E ele diz: meu pai, carruagem, ou seja, está lá declarando: nós estamos cercados. Em outras palavras, quem poderá nos livrar? Quem vai operar um milagre que assim? Ele desesperado diante de um cenário que ele olhou com os olhos naturais. Ele se desesperou diante daquele cenário natural. E o profeta, a Bíblia não fala quanto tempo, mas eu creio que naquele diálogo, naquela conversa, ele não deixou ele nem querer pensar em fugir. Mas ele já ora, ele faz uma oração para Deus, para que Deus abrisse os olhos espirituais. Ele não pediu outra coisa, a não ser, diz aqui: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abre os olhos dele. Talvez uma das orações nesse tempo nós devemos: Pai, abre os nossos olhos quando você se depara com as situações. Pastor, o que eu vou fazer agora, pastor? Perdi o emprego.
Aliás, pastor, eu trabalhava em 2 lugares, perdi os 2 empregos, pastor. Talvez alguém está contaminado com a enfermidade, talvez alguém tenha alguma pessoa na família com vírus, talvez alguma pessoa que está sofrendo com outra doença, algum outro cenário de morte como esse cenário aqui assim. E ele está lá desesperado, ele está lá lutando, ele está lá angustiado, talvez está chorando, porque tudo que ele está fazendo, ele está focado no que se vê. E Eliseu, como profeta, ele ora a Deus: Pai, em outras palavras, abre os olhos dele. E quando os olhos dele, os olhos espirituais foram abertos, ele viu que mais eram que estavam com eles do que aqueles que eram contra eles. Mais, sempre mais, sempre mais. Ah, pastor, né, tem 1/3 de demônios aí que caíram com Satanás. Esse 1/3 de demônio, eles têm uma potência, pode ter. Mas nós temos 2/3 de anjos a nosso favor, ou seja, no mínimo o dobro deles, que tem muito mais potência. E não são anjos caídos, eles lutam, ou seja, os anjos que estão a nosso dispor. Deus sempre ele tem mais para a minha vida e para a sua vida. Quando os olhos desse jovem foram abertos, ele viu que mais eram os que estavam com eles do que aqueles que eram contra eles. Ouça isso, você que assiste essa celebração, você que acompanha esse culto na sua casa, ouça todos nós aqui presentes, grave isso. Mas sempre são mais os que estão conosco do que os que são contra nós. Sempre são mais. Agora, para isso, você precisa crer naquilo que você não está vendo, mas naquilo que já está disponível para você. Cura, milagres, independente das áreas. Pastor, mas como eu estava falando, o que a gente vai fazer com o desemprego crescendo dessa forma? Meu irmão, minha irmã, creia, a palavra diz ainda que os filhos dos leões, eles vêm passar necessidade, mas não os meus filhos. Filho de leões não é o leão da selva, não. Filho de leões são pessoas poderosas, pessoas riquíssimas, pessoas milionárias, bilionárias, talvez, ainda que essas pessoas venham passar necessidade, mas não os filhos de Deus, não. Agora, se eu só ficar focando na situação, pastor, e podemos estar à beira de uma guerra civil, pastor, e podemos ter uma destituição, pastor, e a seca, pastor, e o desemprego, pastor, e o corona, pastor, se a gente olhar só do lado natural, com certeza, a gente talvez está dizendo: meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas nós somos chamados para olhar o que é invisível, o que é sobrenatural, e quando eu me manifesto no sobrenatural, Deus, ele vem e se move a nosso favor. Ele se move a seu favor. Se levante, por gentileza, se coloque de pé. Nós vamos estar orando agora, tendo esse momento de oração. Não quero me estender mais, já é o suficiente, mas eu quero que você preste bastante atenção nesse final, na mensagem, que toda essa situação é uma leve e momentânea. São leves e momentâneas tribulações que a gente pode estar vivendo e ainda a gente vai viver, mas não se compara o que Deus tem para as nossas vidas. Não se compara o que Deus tem para Blumenau, para Santa Catarina, para o Brasil. Tem coisas grandes, tem coisas extraordinárias, meu irmão, minha irmã. Onde nós estamos, Deus, ele está presente na sua empresa, nos seus negócios. Não fique só pensando o que vai ser, aonde eu vou decretar falência. Não, creia no sobrenatural. Creia: pastor, mas hoje estou desempregado. Hoje não terminou ainda. Deus, ele já está à frente, ele nunca vai atrás, ele vai na frente, ele só vai atrás para dizer: pode ir que eu já preparei, pode ir que eu já abri as portas, pode ir que eu já fui na frente, pode ir que eu já preparei o cenário. É assim que ele vai atrás, porque as bênçãos é que nos perseguem. Não somos nós que perseguimos as bênçãos, mas elas nos perseguem, porque nós já fomos abençoados. Feche os seus olhos, declare: esse é o tempo na sua vida, é um tempo que nós vamos sair mais forte, é um tempo que nós vamos sair mais fortes. Nós não vamos sair mais fracos, mas é mais fortes. A vida desse jovem nunca mais foi a mesma. A vida do apóstolo Paulo, de tantos, nunca mais foi a mesma depois das tribulações.
e a nossa vida jamais será a mesma, num sentido que nós vamos crescer, já estamos crescendo e vamos muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Papai, obrigado, porque os céus não estão fechados, nós não estamos debaixo de um céu de bronze, porque existe o pecado e o teto é de bronze. Não, papai, o teto já foi quebrado, o teto de bronze, pai. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, os céus estão abertos sobre Blumenau, os céus estão abertos sobre Santa Catarina, os céus estão abertos sobre o Brasil, os céus, eles estão abertos, ó papai, sobre o mundo, ó pai, sobre as nações, os céus estão abertos, ó pai, os céus estão abertos. Céus abertos, pai, é provisão certa, papai. É provisão na saúde, é provisão na área financeira, é provisão nos negócios, é provisão, papai, em todas as áreas que dizem respeito à nossa vida. Tem provisão para as famílias, tem provisão para os relacionamentos conjugais, tem provisão para os filhos, para os pais, para as pessoas de idade mais avançada, tem provisão, pai, sobre o meu irmão, a minha irmã que está em casa, papai, está lá porque foi considerada uma pessoa de risco, ó papai, mas não para o Senhor, ó papai. E eu libero um milagre nessa casa agora, eu libero um milagre nessa vida agora, na vida da minha irmã, do meu irmão, Senhor, que estão ali, Senhor, recebam agora o milagre, recebam agora, Senhor, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Nós liberamos como igreja, nós liberamos como igreja, nós liberamos como igreja. A igreja não está calada, a igreja não está calada, a igreja não está acuada, a igreja não está acuada, a igreja é viva, a igreja é poderosa, porque o cabeça é Cristo, o cabeça governa, o corpo se manifesta, Senhor. Oh meu Deus, obrigado, porque a igreja caminha triunfante, ela marcha triunfante, Senhor, sabendo que as trombetas são prestes a soar, sabendo que o nosso tempo está chegando ao fim, mas papai, até lá nós vamos experimentar o maior avivamento que a igreja já experimentou em todos esses anos. O maior avivamento é para nós, o maior avivamento é nós, que vamos estar fazendo parte, já estamos fazendo parte, porque esse avivamento ele já começou, papai, ele já começou nos quatro cantos dessa terra. Esse é o grande avivamento, ele já começou, papai. Assim nós cremos, assim nós declaramos, ó papai, os céus estão abertos, papai. Eu declaro uma semana extraordinária, uma semana poderosa, uma semana que nós vamos ser impactados, ó pai, com boas novas, ó pai, porque nós somos os agentes das boas novas, ó papai. Da nossa boca sai vida e não morte, sai saúde e não doença, sai amor e não ódio, papai, sai perdão, Senhor. Pai, é da nossa boca que sai a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, Senhor. Por isso nós te exaltamos, ó Pai, porque é uma semana extraordinária, Pai, de portas abertas, portas abertas, portas abertas, ó papai, em meio ao caos que o mundo está desenhando, mas a igreja, papai, Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ó papai, aqueles que se movem pelo invisível, papai, aqueles que se movem pelo sobrenatural, Senhor, já pode te exaltar, já pode te glorificar, já pode erguer os seus olhos, porque é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, papai. Oh, Jesus, digno, 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 digno. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Jesus, obrigado, porque o medo está sendo dissipado, ó papai. Nós levantamos nossos escudos, ó papai, contra todos os dardos inflamados que se levantam contra o nosso presidente. Papai, nós levantamos nossos escudos, ó Pai, que cercam a vida dele, a sua família, papai.
Nós levantamos como igreja, Senhor, os escudos, ó Pai, guardando, Senhor, sabendo que nós estamos, Pai, juntos, ó Pai, com o nosso irmão, Senhor. Nós estamos juntos lutando, ó Pai, numa fé, pela fé evangélica, papai, no sentido pela boa nova, Senhor. Pai, nós levantamos nossos escudos contra toda a previsão do caos, papai, todos os profetas do caos, Senhor. Nós levantamos os escudos e declaramos: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não, as estatísticas já caíram por terra, Senhor, as previsões já caíram por terra, Senhor, porque o que prevalece é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, é viva, é eficaz, é viva, é eficaz. Essa é a palavra, essa é a palavra, essa é a palavra sobre o Brasil, essa é a palavra sobre o Brasil, essa é a palavra sobre Santa Catarina, sobre Blumenau. A palavra de Deus é viva, é eficaz e não volta vazia. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque os lares onde a mensagem está chegando, os milagres já estão acontecendo, papai. Milagres extraordinários, milagres, papai. Por mais que os noticiários queiram esconder, mas eles serão obrigados a noticiar. Milagres já acontecendo. Milagres estão numa escala maior, papai. Pai, assim nós cremos, assim nós declaramos, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Tenham todos uma semana poderosíssima. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, celebre não com me ousadia. deixará. Declare. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem um comando, bradando, o reino de Deus chegou. Fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, Jamais. trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. De Deus chegou. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou.
Teu reino aqui chegou. Teu reino aqui chegou. Aleluia. Teu reino aqui chegou. Teu reino aqui chegou. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou. 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 Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneçam abençoados.